Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo eu preparei para vocês, em formato de discurso, uma palestra em que nós vamos considerar o tema Venham os que têm sede da verdade. O que você acha desse tema? Parece para você algo interessante? Então eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 formas em que você pode se aproximar ainda mais de Deus, conhecer a sua palavra, conhecer o que é a verdade. E eu gostaria que no final do vídeo você deixasse o seu comentário especificando quais foram esses 5 pontos que ajudam você a se achegar ainda mais a Deus e adorá-lo com espírito e verdade. Dessa forma eu vou ver que você realmente assistiu o vídeo, chegou até o final e entendeu a mensagem que eu quero passar. É um vídeo realmente um pouco longo, tem um pouco mais de 1 hora. Então ele assista ele um pouco agora, um pouco mais tarde, um pouco outro dia, mas o importante é assistir até o final. E depois do final, da conclusão, depois do discurso, eu vou deixar um recado especial para você e eu espero que você também possa falar algo a respeito desse recado que eu vou deixar depois que o discurso terminar. Então conto com você. Muito obrigado e assista agora esse tema bíblico. Venham os que têm sede da verdade. Muito obrigado. Com certeza você já recebeu algum convite em sua vida. É algo muito bom quando somos lembrados por outras pessoas, não é verdade? Como você se sente quando você recebe um convite? Você não se sente feliz? Alegre porque alguém lembrou-se de você? Realmente é algo muito bom sermos levados em alta consideração pelas pessoas, não é verdade? Pense no último convite que você recebeu. Foi um convite para visitar um amigo querido? Tomar um chá juntos, um café? Foi um convite para uma festa de aniversário? Comemorar mais um ano de vida de alguém amado, de alguém querido? Será que foi uma festa de casamento? Um convite para ir a um casamento de um casal querido que a família e todos os amigos não viam a hora de selar essa união sagrada? Ou será que foi simplesmente um convite para fazer um passeio com esses amigos queridos que você tem? É verdade, realmente são ocasiões muito felizes, ocasiões alegres que enchem o nosso coração de bom ânimo. Nos faz lembrar que somos queridos, que somos tidos em alta estima, em alta consideração. E isso aí nos dá ânimo, né? Nos faz querer realmente ser os melhores amigos para as pessoas que nós amamos. Entretanto, todos nós temos um convite muito maior feito por uma pessoa que nós podemos identificar como a pessoa mais importante do universo. Sim, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, Deus. Ele nos convida a fazer parte da sua congregação cristã. Às vezes você está com esse convite aí na estante, lá numa escrivaninha, e nem se apercebeu ainda que você está com um convite maravilhoso em suas mãos. Vamos ver que convite é esse? Vamos ler juntos Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. O livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Por favor, apanhe a sua Bíblia, leia junto aqui comigo para que possamos compreender e entender juntos o que a Bíblia diz sobre esse maravilhoso convite da parte de Deus. Apocalipse 22, 17 diz assim: E o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, vem, e que aquele que tem sede venha, e aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Sim, o Criador, o nosso Pai Celestial, desde os céus nos convida a tomar de graça a água da vida.
Mas o que é essa água da vida? O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou sobre um tipo de água diferente, como uma mulher samaritana, junto a um poço de água em Sicar. Vamos ver juntos esse relato bíblico e vamos tentar ver se a gente consegue encontrar dentro dele algo que nos ajude a entender o que é essa água da vida. Ou, como Jesus diz nesse relato do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a água viva. Então vamos ler juntos o Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 5 em diante. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 5 e diante, a Bíblia nos diz assim. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Que será que é essa água viva? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é profundo? Onde, pois, tem essa água viva? E tu é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Então vejam só, a samaritana questionou Jesus: mas você não está nem com um pote, um balde ou algo para tirar a água, como é que você vai me dar água viva? O senhor por acaso é maior do que todos os nossos antepassados? Vamos ver como Jesus respondeu aí a indagação da mulher. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Observem, Jesus correlaciona essa água viva, essa água da vida com a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem. Eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Observaram o modo como Jesus lidou com a situação, com a indagação? Ele não fez nenhuma asepsia daquela mulher por ela ter tido 5 maridos e agora está vivendo com um homem que não é o seu marido. Não, ele simplesmente pediu para ela chamá-lo porque ele ia divulgar para eles o que é essa água da vida, ou dar para eles essa água viva. Aí continua ali o versículo 20. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar, disse a mulher. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então Jesus Cristo deixou bem claro àquela mulher que não era um lugar específico, estabelecido na terra, que seria o local ou o modo como se deveria adorar a Deus. E como é que se deveria adorar a Deus? Aqui no versículo 22 continua: Mas vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Jesus relaciona adorar a Deus com conhecimento. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo.
Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Observaram aqui que relato emocionante sobre o que é essa água viva ou essa água da vida? Já começamos a ter aqui um esclarecimento sobre o assunto. Jesus relaciona essa água viva ou água da vida com o conhecimento, adorar a Deus de maneira correta, como ele aprova. E mostra também que os verdadeiros adoradores adoram o Pai com espírito e verdade, e que não é um lugar específico, um local de adoração, um prédio construído por homens que determina se uma pessoa está adorando a Deus com espírito e verdade. Mas o que é adorar a Deus com espírito e verdade? O que significam essas expressões? Bom, de modo bem simples, nós podemos dizer que adorar a Deus com espírito poderá significar que nos empenhamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força em agradar o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Significa levar uma vida cristã sadia, de louvor, adoração, com amor sincero, verdadeiro ao nosso Pai, ao nosso Deus, reconhecendo de coração a nossa pequenez e a dependência que nós temos dele como seres humanos. Nós precisamos dele para sermos bem-sucedidos em nossos caminhos. E isso significa adorar a Deus em espírito, depositar toda a nossa confiança nele. Devemos levar em conta a sua sabedoria e seus conselhos em cada decisão na nossa vida, em cada passo. Menor que seja ele, não importa. Nós sempre levaremos em consideração aquilo que Deus requer de nós e procuraremos estabelecer um padrão de vida que se harmonize com a orientação divina. Em suma, em resumo, confiarmos em Deus plenamente para todas as coisas. Esta seria uma forma de adorarmos a Deus com espírito. Será que você tem essa confiança em Deus? Consegue deixar a sua vida a cargo do nosso Criador? Será que eu consigo fazer isso também? Será que nós temos essa disposição de colocar toda a nossa confiança e dos nossos passos diários, dos nossos passos futuros nas mãos do nosso Deus e Pai, do nosso Criador? Então fica essa pergunta. Cada um de nós deve respondê-la dentro do seu coração, usando o seu raciocínio e respondermos de forma sincera. Será que estou realmente adorando a Deus em espírito? Bom, e o que significa adorar a Deus em verdade? Nós vimos ali que Jesus Cristo disse: vem a hora e a agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Consideramos aqui um pouquinho do que seria adorar em espírito. Mas e agora? O que significa adorar a Deus em verdade? Bom, se nós voltarmos aqui para o próprio conteúdo dos evangelhos, e aqui nesse relato que nós acabamos de ler da mulher samaritana, nós já pontuamos ali que Jesus, ele falou de forma direta que os judeus adoravam aquilo que eles conheciam. Ou seja, Jesus relaciona adorar com verdade com o conhecimento exato das Escrituras. O conhecimento conforme estabelecido ali dentro das Escrituras. De modo então que nós devemos adorar a Deus em verdade por aceitar o conhecimento, entender os propósitos de Deus para a nossa vida e guiar a nossa vida de maneira harmônica com as verdades que são encontradas dentro das Escrituras. Mas que verdades são essas? Essa é a pergunta mais importante, é o cerne desse discurso. Por que devemos adorar a Deus em verdade e o que são essas verdades? O que nós vamos passar a fazer agora? Nós vamos analisar se a forma como nós estamos adorando a Deus é similar à que os cristãos primitivos praticavam. Dentre as muitas verdades encontradas dentro das Escrituras e o modo como os cristãos primitivos adoravam, existe uma verdade fundamental que nós devemos pesquisar
encontrar por nós mesmos dentro das Escrituras. E essa verdade tem que ver com o papel de Jesus Cristo no propósito divino. Você sabe qual é o papel de Jesus Cristo no propósito divino? Você reconhece a importância desse papel? Reconhece a importância da posição de Jesus dentro do propósito de Deus? Bom, quando nós falamos em verdade, não há nenhum outro personagem na Bíblia que configure de forma tão sublime o que é verdade. E esse é o próprio Jesus. Jesus sempre esteve ligado com a palavra verdade dentro das Escrituras. Ele sempre esteve ligado à verdade em todo o seu ministério. Por exemplo, vamos ver o que está escrito aqui em João, no capítulo 8, versículos do 31 ao 32. João 8, 31 e 32. Vamos ver o que diz? Vamos encontrar aqui. Para vocês saberem, estou usando a Bíblia King James. Agora não estou com a versão de estudo não, porque ela é um pouco grande, né? Eu peguei a versão Slim, que eles falam, né? Que ela é mais fininha. Mas nós temos ela que é o mesmo conteúdo da versão de estudo. Vamos ver lá o Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Vamos ver como Jesus sempre esteve ligado com a verdade. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um dos versículos mais conhecidos dos cristãos. Mas notem bem, Jesus Cristo disse que se conhecessem, né, verdadeiramente a palavra dele, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. Então Jesus Cristo, ele incentiva a busca pela verdade. E aqui nesse versículo ele já mostra que a verdade está relacionada com as palavras dele, com aquilo que ele ensinava. E o que é que Jesus ensinava? O amor, o respeito pelas pessoas. As primeiras palavras de Jesus no Sermão do Monte foram: arrependei-vos. Jesus também demonstrou que aqueles que desejassem ser cristãos deveriam olhar para suas práticas, analisar se elas estão em harmonia com a vontade de Deus. E caso encontrassem ali algum defeito, algum desvio, algum traço de pecado, eles deveriam se arrepender e buscar compreender e aplicar na sua vida a verdade. E só assim eles conheceriam aquilo que é verdade e se tornariam livres. E no próprio Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, um pouquinho mais adiante, Jesus Cristo ele também associa a verdade de forma ainda mais direta com ele mesmo. Vamos ver? No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, aqui a Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam só, Jesus Cristo se identificou como o caminho, a verdade e a vida. Ele se identificou como a verdade e o único caminho em que se pode chegar a Deus. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Jesus não deixa esse papel para ninguém, é somente Ele. Ninguém pode se autoproclamar substituto de Cristo, como ensinam muitas organizações religiosas. Jesus é o caminho e essas organizações são o pedágio para se chegar a Deus. É assim que eles se apresentam. Mas Jesus aqui deixou bem claro que o único caminho para se chegar a Deus é Ele, e não uma instituição humana, uma instituição regida por tradições humanas, com alguns meandros da palavra de Deus. Não, nós devemos buscar a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E deixou claro aqui, ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Depois, um pouco mais à frente aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, veja mais o que a Bíblia diz.
Olha só, isso aqui é um pedido que o próprio Cristo fez ao Pai com relação aos seus seguidores. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é verdade. Então, Cristo relacionou aqui a verdade com a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus ou o que é a palavra de Deus? Primeiramente, vem à nossa mente pensarmos nas Escrituras como sendo a palavra de Deus. E esse raciocínio não está errado. A Bíblia, ela realmente faz parte daquilo que é verdade. Ela faz parte da palavra de Deus. Entretanto, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos do 1 ao 3, nós vamos chegar a um entendimento ainda mais pleno de quem é a palavra. Nós já vimos que a verdade pode ser o que está contido nas Escrituras e pode ser, na verdade, é o próprio Jesus Cristo. Agora vamos ver o que é a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos do 1 até o 3. Algumas organizações humanas odeiam esses versículos aqui, porque é um tiro no pé contra as doutrinas que eles ensinam lá em suas seitas. Então vamos ver o que diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 até o 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Observaram? Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E agora? A Bíblia identifica que a palavra era Deus. Quem é essa palavra? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. De quem o apóstolo João está a falar aqui? Todos nós sabemos que ele está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Era ele que estava com Deus. E a Bíblia o identifica como Deus. A própria Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito, ou seja, ele não é o único criado, ele é o único gerado pelo Deus Pai. Então Jesus tem uma íntima associação com o Deus Pai. Será que nós reconhecemos Jesus como o Filho unigênito? Ou seja, aquele que é o único gerado por Deus? Mas, de acordo com o que nós analisamos até agora, com base no que tudo nós vimos nesses versículos, fica bem claro que adorar a Deus com verdade significa reconhecer Jesus como o personagem principal do propósito de Deus. Devemos reconhecê-lo como a verdade, como a palavra de Deus personificada. Ele não pode ocupar um papel secundário, como algumas religiões tentam ensinar, rebaixando a posição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um coadjuvante. Ele é o personagem principal, o ator principal, por assim dizer, dentro do propósito divino. Não, Jesus não pode ser substituído por ninguém, como algumas religiões aí ensinam, que se arvoram e se colocam na posição de Cristos, de ungidos. Nós devemos rejeitar organizações que têm essas doutrinas heréticas, que, conforme nós já dissemos antes, se colocam como o pedágio no caminho que leva a Deus e a Cristo. Devemos nós dar honra e glória e adoração a Jesus, pois ele é a personificação do próprio Deus Pai. E ele disse isso lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos do 7 até o 12. Vamos novamente recorrer aqui à Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 14, agora dos versículos 7 até o 12. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: a
tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me tem visto, ou quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. Observaram? O que vocês acham dessa passagem bíblica? Ensinam ou não ensinam para nós que Jesus é o personagem principal do propósito de Deus? Que ele está intimamente relacionado com o Criador? Tem forma de ser mais direto do que as palavras de Jesus Cristo, de que ele está no Pai e o Pai está nele? Que quem o tinha visto aqui era como se tivesse visto o Pai? Aqui nós temos a comprovação nas palavras do próprio Jesus, que ele é o unigênito, que ele é o único gerado por Deus. O primeiro, primogênito e unigênito. O primeiro na posição de primeiro filho, o primogênito. E o único gerado diretamente por Deus. Deixou bem claro isso aqui para nós dentro destes versículos. Será que nós somos como Filipe, que olhava para Jesus e não conseguia ver o Pai? Então vejam só que quando Jesus fala sobre isso, ele se coloca relativamente ali como a representação personificada na Terra naquela época do próprio Pai. Bom, tudo isso agora que nós analisamos, isto posto, isto considerado, significa que devemos sim reconhecer de forma clara, com toda a nossa mente e o nosso coração, que Jesus Cristo é o personagem principal do propósito de Deus. Devemos reconhecer que Jesus morreu por nós para pagar os nossos pecados, conforme está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos do 16 até o 21. A Bíblia diz assim aqui, ó: porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, vejam só, o único gerado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Então vejam só, vocês que usam a palavra de Deus, que usam os escritos, os ensinamentos de Jesus para julgar as pessoas, vocês estão fazendo errado. Tudo o que Jesus Cristo fez e disse era para salvar as pessoas, para lhes dar a oportunidade de aprenderem sobre Deus e assim escolherem o seu caminho e serem salvos, se assim for, da vontade de Deus. Observaram? A palavra de Deus não deve ser usada para amedrontar, mas sim para dar esperança, conforto, carinho para as pessoas. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então não precisa de você proclamar um julgamento, de você julgar as pessoas, de criar uma estigmatização, porque as escolhas das pessoas vão demonstrar no futuro aquilo que será o resultado do seu julgamento. Então não é eu que vou julgar, não é o Papa que vai julgar, não é o corpo governante que vai julgar, não é o líder de qualquer religião, é a própria pessoa que faz as suas escolhas e o resultado do seu julgamento já está claro.
O importante é você reconhecer a posição de Jesus como Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Parece que essas palavras estão escritas para nós hoje, não é mesmo? Que época nós vivemos? Jesus é apresentado de forma constrangedora, é zombado, é menosprezado. E as pessoas que acreditam nele estão sendo perseguidas. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia amam mais as trevas, mais a escuridão do que a luz. As pessoas já estão tomando as suas posições. Já estão escolhendo o caminho que elas querem seguir. Portanto, você como cristão não precisa julgar ninguém. As pessoas mesmo julgam-se por si só, de acordo com o que está escrito aqui. Versículos 20 e 21 para finalizarmos. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. E é isso que acontece. Por serem pessoas que escolhem fazer aquilo que é incorreto ou aquilo que é errado, elas não gostam de pessoas que fazem aquilo que é certo. Porque quando você faz aquilo que é certo, você expõe as pessoas que estão fazendo aquilo que é errado. Por isso o cristão não precisa tomar nenhuma ação de julgamento, nenhuma ação no sentido de trabalhar para expor as outras pessoas. Porque as suas próprias obras cristãs já manifestam aquilo que as pessoas estão fazendo de forma errada. E com isso elas se revoltam, ficam bravas com os cristãos, fazem marchas contra o cristianismo. Você consegue enxergar isso nos nossos dias? E o versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade, ou seja, que reconhece a palavra de Deus como a verdade, que reconhece Jesus como a verdade e procura imitar o seu exemplo na vida, faz o quê? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Muito bem. Então nós observamos aí de forma bem clara que devemos realmente reconhecer Jesus como o personagem principal, central do propósito de Deus. Reconhecer que ele deu a sua vida por nós e que através das nossas ações nós devemos manifestar a luz de Jesus para o mundo. Será que nós estamos fazendo isso? Será que você, como cristão, tem essa proatividade? Ou será que você fica dependendo das normas e instruções de homens para ser um cristão? Será que é isso que a Bíblia ensina? Vamos complementar esse raciocínio agora, lendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos do 6 até o 12. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre essas questões. Romanos, no capítulo 5, versículos do 6 até o 12. Aqui a Bíblia nos diz assim: porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Vejam só, mais uma vez frisando que Jesus Cristo morreu por todos. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim,
Nós necessitamos do sacrifício resgatador de Jesus Cristo em nossa vida. Você reconhece essa verdade da palavra de Deus? Jesus morreu por nós enquanto ainda pecadores. O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu melhor por nós, o seu Filho unigênito. Portanto, em obediência a Deus e a Jesus, nós devemos procurar imitá-lo, refletir em nossas vidas o exemplo de Jesus. Aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, versículos 2, do 18 ao 25, a Bíblia deixa isso bem claro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 18 ao 25. Veja que nós devemos nos tornar imitadores de Cristo e não de um mero ser humano. 1 Pedro, capítulo 2, 18 ao 25, a Bíblia diz assim: Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Então você que é um servo, você que trabalha para alguém, já está aqui um bom exemplo, uma boa lição para você seguir. Seja obediente, não só a quem é bom, mas até mesmo aquele seu chefe ou aquele seu líder que é colocado ali, né, na onde você trabalha. Seja obediente, tenha um coração de bom ânimo. Pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrendo injustamente. Porque que a glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas, se fazendo bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou, e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava. Vejam só que exemplo. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Porque eres como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então vejam só. Jesus Cristo aqui estabelece para nós uma verdade fundamental. Então, que nós devemos imitar o exemplo de Jesus, seguir de perto os seus passos. Isso significa realmente reconhecer a Cristo como personagem principal do propósito divino. Com toda certeza, há muito ainda o que falar sobre a posição de Jesus. Há muito mais o que aprender sobre Jesus Cristo. O próprio Evangelho de João diz que, se fossem colocadas escritas todas as coisas que Jesus fez e falou, talvez não caberiam em todos os livros do mundo. Mas já o que temos aqui nos Evangelhos nos ensinam muita coisa a respeito de Cristo. Então, para abordar isso aqui numa única palestra, num único discurso bíblico, seria humanamente impossível. Mas eu faço o convite para você. Estude as Escrituras. Dê destaque a uma consideração detalhada dos Evangelhos. Aprenda como Jesus Cristo demonstrava amor, carinho, respeito pelas pessoas. Jesus Cristo não fechava os olhos aos pecados. Como eu já disse lá no começo, a primeira palavra do Sermão do Monte é arrependei-vos. A mensagem de Jesus era uma mensagem de amor e de esperança, mas também enfatizava que a pessoa deveria dar meia volta, reconhecer os seus erros e praticar a justiça. Então, portanto, Jesus Cristo não é como muitos instrutores do tempo atual querem demonstrar que Jesus era somente paz e amor.
Não. Quando era necessário, Jesus até mesmo expulsou de forma física, vigorosa, homens que estavam praticando vendas dentro do templo de Deus. Quando precisou confrontar os líderes religiosos legalistas, farisaicos do seu tempo, ele os chamou de víboras, os chamou de serpentes, os chamou de hipócritas. Você que se diz cristão hoje, tem verdadeiramente coragem de defender o que a Bíblia realmente ensina? Ou você é o pastorzinho Deus é amor? Ou você é o pastor Jesus Cristo é amor e esperança e mais nada? E não reconhece de maneira verdadeira os princípios bíblicos que os cristãos devem seguir. Lembre-se, nós acabamos de considerar no Evangelho de João os nossos caminhos, o modo como levamos nossa vida cristã, já serve como um reflexo do próprio Jesus. E por levarmos uma vida sadia de louvor cristão, nós já demonstramos e deixamos brilhar a nossa luz. E aí os revoltosos vão ficar realmente muito bravos com o modo como nós levamos a vida, porque expõem as suas coisas erradas. Agora eu te pergunto, você que se diz cristão e que pensa que Jesus é só paz e amor, que ele aceita tudo, será que você está realmente pregando o evangelho verdadeiro? Reconhecendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Ou você está adaptando o evangelho às circunstâncias modernas? Para que você seja aprovado por todo tipo de pessoa que pratica todo tipo de coisa errada. Essa é uma questão que você, que eu, que nós como cristãos devemos sempre levar em consideração. Bom, aceitar o convite de Deus de beber da água da vida exige ação da nossa parte. Não devemos ficar somente parados esperando ver as coisas acontecer. Como eu disse, talvez esse convite está aí na sua mesa, está aí na escrivaninha da sua casa, ou está aberto em qualquer página aleatória e você ainda nem percebeu que está com esse convite maravilhoso de Deus de vir e beber de graça a água da vida. A água da vida, que conforme nós consideramos, é as Escrituras Sagradas, mas principalmente se relaciona com o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Quando nós recebemos um convite de uma pessoa para uma ocasião especial que nós citamos na introdução aqui dessa consideração bíblica, nós tomamos uma ação. Nós vamos lá, nós compramos um presente, nós procuramos, talvez, dependendo da ocasião, colocar a nossa melhor roupa. De qualquer forma, nós tomamos alguma atitude, nós nos deslocamos até o local da festa. Então nós ficamos parados, recebi o convite, vou ficar parado, você não vai aparecer automaticamente na festa, no passeio, na casa do seu amigo querido. Não, exige ação da nossa parte. E quais são algumas das ações que nós devemos tomar ou fazer para demonstrar que aceitamos o convite de vir e beber de graça a água da vida? Primeira coisa, nós devemos reconhecer as nossas necessidades espirituais. Isso é o que a Bíblia nos incentiva aqui no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11. Então vamos ver aqui Amós, no capítulo 8, versículo 11, e vamos ver o que a Bíblia fala nesse sentido. Amós 8:11, a Bíblia diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Mas será que é uma fome literal, uma fome física? Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Observaram? Então a Bíblia é bem clara. Haverá uma época em que haverá fome e sede. Não fome e sede de pão, mas de se ouvir as palavras do Senhor. E tudo leva a crer que nesse momento estamos vivendo nessa época. E agora vejam só que o próprio Jesus disse sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então vejam só, quando Jesus Cristo diz isso, ele diz que aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, que reconhecem que têm necessidade espiritual,
a eles pertence o reino dos céus. Porque estes que são pobres de espírito ou que reconhecem a sua necessidade espiritual procuram a Deus, procuram a verdade contida nas Escrituras, procuram a Jesus Cristo, a saber quem Ele é e o papel que Ele desempenha dentro do propósito divino. Uma outra ação que devemos tomar é ler, estudar e meditar na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o que nos incentiva aqui, o Salmo, capítulo 1, versículos do 1 até o 3. Salmo 1, do 1 ao 3, a Bíblia nos diz assim: Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Observaram? Então devemos ler, meditar e estudar na palavra de Deus. Isso fará com que levemos talvez uma vida abençoada. Não uma vida livre de dificuldades, de problemas, mas uma vida orientada pela ação da palavra de Deus, que nos ajudará a ter uma vida boa, mesmo apesar das dificuldades. Mas para isso é preciso fazer o quê? Ler dia e noite. Será que isso significa ficar com a Bíblia na mão 24 horas por dia? Não, nós sabemos que não, porque nós temos outras coisas para tomar conta na vida que também foram designadas por Deus. Mas nós fazemos questão de todos os dias fazer uma consideração, ler algum versículo da Bíblia e nos esforçar, meditar naquilo para aplicar e melhorar nossa vida como cristão. Um outro passo que devemos dar em direção a aceitar o convite de Deus é fazer orações e pedir a orientação de Deus. Esse é um princípio que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 aos Tessalonicenses, versículos 5, do 17 até o 18. Então vamos ver lá, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18. Aqui a Bíblia diz: Orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sim, então nós devemos orar a Deus. Está com uma dificuldade, está com um problema, ore a Deus. Você está bem, levando uma vida boa, ore a Deus. Tem coisas para agradecer a Deus a todo momento da sua vida. Resolveu um problema, saiu de uma situação difícil, ore a Deus, agradeça. Temos sempre bons motivos para orar a Deus. Só de você estar aqui, talvez assistindo esse vídeo, de você ter se levantado essa manhã, estar aí com a sua vida, ou com dificuldade ou sem dificuldade, já é um motivo para você orar a Deus. Então, sempre ore a Deus através de Jesus Cristo e pedindo o apoio e ajuda do seu Consolador, o Espírito Santo. Represente sempre, fale sempre de Deus, de Cristo e do Espírito Santo em orações. Faça isso e as suas orações se tornarão realmente significativas para Deus. Ore a Deus de coração, não com palavras pré-estabelecidas. Ore a Deus com o seu sentimento interno, com aquilo que você precisa naquele momento. Faça realmente orações sinceras e orações de coração. Seja uma pessoa disposta a perdoar até mesmo os seus inimigos. Esse é um outro passo rumo a aceitar o convite de Deus de beber de graça a água da vida. E Jesus Cristo foi quem estabeleceu esse modelo de agir para os cristãos. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Vocês que seguem aqui o meu canal sabem bem que eu gosto muito destes versículos aqui, do que Jesus Cristo falou, porque isso aqui desmonta, mas desmonta de forma veemente o ostracismo que é ensinado por muitas religiões que se dizem cristãs.
que se dizem seguidores de Cristo. Então vamos recapitular mais uma vez. Seja perdoador. Esse aqui é o quarto passo para avançarmos rumo ao aceite do convite para beber de graça a água da vida. Então diz assim, Evangelho de Mateus 5, 43 ao 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que ensinam muitas religiões. Não é o que ensinava as escrituras, nem no tempo lá dos antigos, né, nos tempos bíblicos, por assim dizer, né, no tempo lá dos judeus, e nem é o que ensinava no primeiro século a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo ouviu os instrutores dizendo isso, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele estabeleceu um modelo muito superior, muito sublime. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o seu sol se levante sobre bons e sobre maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes ou cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazei mais que os outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sim, sejam pessoas perdoadoras. Sejamos perdoadores. Não criemos estigmas contra pessoas que se colocam em posição de nossos inimigos. O cristão não tem inimigo. O cristão observa todas as pessoas como propensos cristãos no futuro e lhes dá a oportunidade de aprender da palavra de Deus. Será que você pensa assim? Será que você segue orientações humanas que incentivam você a estigmatizar pessoas que talvez abandonem a fé cristã? Vejam só, Jesus Cristo disse aqui para considerar até os que nos perseguem como propensos seguidores. Talvez voltem para nós, talvez voltem a ser cristãos, talvez nunca sejam, mas continuem orando por eles, os abençoando. Esse é o modo cristão de agir. E o quinto passo, nós devemos nos empenhar em fazer discípulos para Cristo. E como é que nós fazemos discípulos para Cristo? Vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Nos diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Então nós devemos ir e fazer discípulos. Existe um método específico de fazer discípulos? Bom, a Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia apresenta um modelo de como os apóstolos, como Jesus designou, mas não estabeleceu nenhuma regra. Então você pode fazer esse trabalho talvez indo de casa em casa, levando uma mensagem contida dentro das Escrituras e não em panfletos religiosos. Talvez você pode criar um canal no YouTube e falar sobre as Escrituras, incentivar as pessoas a lerem a palavra de Deus, a considerar o exemplo de Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo disse que se os cristãos não falassem, as pedras falariam. Então você deve aproveitar todas as oportunidades da sua vida para falar a respeito de Deus, de Cristo, divulgar as boas novas que estão contidas dentro das Escrituras, sempre se lembrando de levar uma mensagem de conforto e esperança sobre Deus
dentro de sua palavra. Aquilo que você aprendeu da palavra de Deus deve levar você a seguir a esses 5 passos básicos que nós falamos aqui. Será que você está fazendo isso? Reconhecendo que tem necessidade espiritual? Será que estamos lendo e meditando na palavra de Deus? Será que fazemos orações todos os dias, a todo momento, pedindo e agradecendo a Deus pelas suas boas dádivas e até pelas dificuldades que nós enfrentamos? Porque as dificuldades revelam que tipo de pessoas nós somos? Será que estamos dispostos a ser perdoadores e ajudar até mesmo aqueles que se consideram nossos inimigos? Será que nos empenhamos em fazer discípulos de Cristo, seja de que forma for? Então, devemos fazer isso. E agora, como um bônus sobre isso, um 6º aspecto que nós devemos sempre estar levando em consideração, eu vou apresentar em forma de pergunta para vocês. Fiquem atentos para com a forma de adoração que você está praticando. Talvez a organização religiosa que você pertence. Faça essas seguintes perguntas e analise se você está servindo a Deus, rumo a aceitar o convite de beber de graça a água da vida, ou se você está simplesmente servindo em uma seita de controle mental. Fique com essas perguntas na sua mente. A adoração que você pratica exige obediência cega a um líder humano ou a um grupo de homens? É isso que é ensinado dentro da sua organização religiosa? Olha, Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas nós aqui somos o pedágio para você seguir esse caminho. Nós nos colocamos na posição de substitutos de Cristo aqui na Terra. Será que a sua organização é assim? Esses homens que consideram-se os únicos representantes de Deus na Terra, eles se consideram, esses homens, os únicos representantes de Deus na Terra? Como nós dissemos, o pedágio para se chegar a Deus? Esses líderes religiosos se sentem ofendidos quando eles são questionados ou expostos? Ficam bravinhos quando você evidencia que algumas das atitudes deles não se harmonizam com as Escrituras? Mais uma vez, se colocam numa posição de substitutos de Cristo e, portanto, são os intocáveis? Será que a sua organização religiosa possui líderes que se comportam dessa forma? Exigem que você tenha uma mente de conformidade e aceite somente o que eles dizem? Eles não permitem que você faça pesquisas fora dos dogmas que eles ensinam? São esses líderes exclusivistas? Só eles são os certos. Somos nós contra o mundo? Exigem que você adira a um padrão de vida com muitas atividades relacionadas ao culto dessa organização, onde você não tem tempo para mais nada, não tem mais tempo para si mesmo, para sua família, para seus amigos? A sua vida agora só gira em torno do que manda a sua religião fazer? Eles exortam você constantemente a ter uma vida simples, levar uma vida ali de austeridade, enquanto eles vivem uma vida de conforto. E essa vida deles é baseada, tem fundamento, estabelecida nas doações que você faz para a suposta obra de Deus? Será que é assim? Esses líderes incentivam você a não se importar muito com os estudos seculares? Olha, não se importe em estudar, em absorver conhecimento desse mundo. O reino de Deus se aproxima, você não precisa estudar. E se você estuda, desobedece essa orientação deles, como é que eles encaram você? Como um mau exemplo? Como uma pessoa que não deve ser imitada? Que você é estigmatizado como uma pessoa fraca em sentido espiritual, que está em busca do materialismo em vez de servir a Deus plenamente? É assim
que essa organização a que você pertence ensina? Qual é o conceito religioso desse grupo sobre Cristo? Consideram Cristo como personagem principal do propósito de Deus? Ou apresentam Jesus apenas como um personagem secundário? Quase não falam sobre os evangelhos nas suas reuniões. Baseiam mais os seus ensinamentos nas cartas dos apóstolos do que nos evangelhos? Ensinam mais a respeito das escrituras hebraico-aramaicas ou o Velho Testamento do que aquilo que Jesus Cristo deixou como exemplo nos evangelhos? Então essas aqui são perguntas essenciais para que você identifique se está servindo a Deus da forma correta e se está dando os verdadeiros passos para aceitar o convite de Deus de beber de graça a água da vida. É fundamental você identificar se está ou não servindo dentro de uma seita de controle mental, porque as seitas afastam as pessoas de Deus. Faz com que você acredite em líderes humanos e que você se conformem ao seu procedimento, em vez de praticar o amor e aprender da verdade da palavra de Deus. Sendo assim, finalizamos aqui incentivando você a continuar pesquisando ainda mais sobre Deus, sobre Cristo. Que o conhecimento exato da palavra de Deus, de seu Filho Jesus, nos ajude a aceitar de bom grado, de todo o nosso coração, mente e força, o convite de Deus de vir e beber da água da vida. Então, não se esqueça de averiguar se está dando sempre a Deus uma adoração estabelecida em espírito e verdade. Aquela adoração que nós dissemos de toda a alma, mente e força, com o uso de todas as nossas propriedades, nossas faculdades mentais, físicas. Isso é adorar a Deus em espírito. E adorar a Deus com verdade, por aceitar o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Cristo. Reconhecer a Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Caminho esse que não depende de nenhum pedágio religioso. Isso é adorar a Deus em verdade. Adorar a Deus de uma forma que nos leva a caminhar para a vida eterna. Então, evite o engano das seitas destrutivas. Reconheça suas necessidades espirituais. Ore constantemente a Deus. Estude com afinco a Bíblia, a palavra de Deus. Faça discípulos, divulgue de forma clara o Evangelho de Cristo. Doa a quem doer. Não adapte o Evangelho às necessidades do mundo. O Evangelho é para moldar as pessoas à forma correta de adoração a Deus. Seja perdoador. Ajude até mesmo os inimigos se achegarem a Deus. Dessa forma, nós vamos nos habilitar para receber e aceitar o convite de Deus estabelecido aqui em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. E que aquele que tem sede venha, e que aquele que quiser que tome gratuitamente a água da vida. Este é o convite. Você o aceitará? Fará o seu máximo para saciar a sua sede? Cristo e o Pai nos dizem: venham os que têm sede e bebam de graça a água da vida. Faça isso e livre-se de crenças limitantes. E aí, o que você achou do vídeo? Gostou desse tema bíblico, dessa palestra que eu preparei? Já faz um tempo que eu preparei, vinha treinando e agora disponibilizei para vocês aqui do canal. Então agora o que acontece? Eu conto com vocês, com sua opinião sobre o que vocês acharam, sobre algum aspecto que vocês acham que deve ser melhorado. Por favor, deixe a sua opinião, deixe seus comentários. E como eu falei no início do vídeo,
por favor, aliste aqui os 5 pontos que nós consideramos que nos ajudam a nos aproximarmos ainda mais de Deus e aceitar esse maravilhoso, esse sublime convite de tomar de graça a água da vida. E lembra-se do aspecto mais importante, talvez, desse discurso, que é aprender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E os pontos que destacamos falando a respeito das seitas destrutivas. O que você achou das perguntas? A sua religião se enquadra em alguma daquelas perguntas? Se sim, está na hora de você abrir o seu olho, porque com certeza você está numa religião, numa seita de controle mental. Então fique atento e fuja disso o mais rápido possível. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para te dar um recado. Na verdade, te fazer um outro convite. Eu gostaria que você conhecesse os meus 2 livros que estão disponíveis aqui nos comentários deste vídeo. O livro Livre-se de Crenças Limitantes, onde eu conto um pouquinho da minha história com relação a como me livrei das crenças limitantes e como eu tento ajudar você a fazer o mesmo. Não é um livro técnico, não é um livro científico, é um livro de troca de experiências sobre esse tema. E depois o outro livro, Como a Inteligência Emocional nos Ajuda a Prosperar. Esse livro, ele alista ali vários aspectos muito importantes dessa força, dessa, podemos dizer, essa força mesmo da natureza humana que todos nós temos, que é a nossa inteligência emocional. Às vezes ela é muito mais valiosa do que a nossa inteligência intelectual. Eu também fiz um estudo sobre isso, uma análise sobre isso, e de acordo com o que eu vivi e apliquei, também estou apresentando para você através desse livro. Também não é um livro técnico, não é um livro científico, é um livro de troca de experiências sobre esse tema de um amigo para outro. Então convido você a conhecer também esse meu livro, mas é isso aí. Então fica esse convite para vocês e, por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas sejam ajudadas, tocadas para entender como é que nós devemos nos aproximar ainda mais do nosso grandioso Criador. Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Lembre-se, mais uma vez, livre-se de crenças limitantes. Tchau, tchau.